Boa noite, professora. Boa noite a todos. Meu grupo irá falar sobre a solda com eletrodo revestido. O tema ele foi escolhido através das experiências do grupo com a solda de eletrodo. Eu particularmente tive experiência com eletrodo revestido no Senai, no meu curso que é o do CAI de manutenção, de mecânico de manutenção. Praticamente estou tendo aula toda sexta-feira de solda presencial, né? Vamos lá. A solda, a solda com eletrodo revestido, a solda com eletrodo revestido é a mais utilizada no mundo e principalmente no Brasil. A solda é realizada através de um curto-circuito entre o metal base e o eletrodo. O curto-circuito ele gera um calor que é capaz de fundir o metal, o elemento. O eletrodo, o eletrodo é o meio que o seria o metal de adição, né? Só que ele tem um revestimento externo que protege de ações adversas. A alma do eletrônico ela conduz a corrente elétrica e ela é meio que o material de adição que será adicionado no metal base, realizando o cordão de solda. O revestimento ele é uma camada protetora que protege o metal de adição da atmosfera. Ele reduz a capacidade, ele reduz a velocidade de esfriamento da solda, meio que com essa reduzida da velocidade, ele proporciona que todo tipo de gás que fique naquele cordão de solda acabe saindo, assim não prejudicando aquele cordão de solda. Essa solda, ela possui vários benefícios, muitos, e alguns malefícios, lógico. Toda ação tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação, né? Alguns benefícios dessa solda, ela é boa porque ela não necessita de gás para sua realização. Então, por exemplo, se você tiver uma máquina de solda, algo do tipo, você já consegue realizar por forma de eletrodos. E o equipamento, que é a máquina, pode ser usado para outros processos. Por exemplo, se você tiver uma máquina MIG-MEG, você pode usar ela para eletrodo revestido, só trocar a tocha. Mais ou menos assim, entendeu? Os malefícios nessa solda é a geração de gases que produz quando está realizando o cordão de solda. Por isso, a utilização dos EPIs é extremamente essencial. Essa solda possui uma baixa produtividade, tem que ter especialmente um cuidado muito especial com o eletrodo, porque se o eletrodo estiver danificado, molhado ou algo do tipo, a solda sai com alguns erros, que eu vou falar no final, um pouco no final. Para a realização das soldas, são utilizados diversos equipamentos e EPIs. Aqui está uma listagem de equipamentos utilizados e os EPIs utilizados. Equipamentos utilizados: a fonte de energia, que seria a máquina, a ligação ao eletrodo, que seria a tocha, né? O porta-eletrodo seria o alicate, onde você prende o eletrodo, a ligação à peça, o grampo e o metal base. O grampo seria da onde sai a corrente da máquina, fixando no metal base ou em algum metal em cima, para poder gerar o curto-circuito e assim realizar a solda. Os EPIs utilizados é a máscara de solda, automática ou não, a máscara respiratória, para não ter aquela grande absorção de gases produzidos pela solda, o óculos de proteção, essencialmente caso na hora que for retirar a escória não voar um pedaço e eventualmente machucar seus olhos, a luva
de couro de raspa para não queimar as mãos, o avental de raspa, a bota de proteção e o protetor auditivo se necessário. Se ficar desconfortável com o som da queima, né, do curto-circuito, ou utilizando, senão com o tempo vai afetando sua audição aquilo. Bom, toda solda existe alguns erros, né? Agora eu vou listar os 5 principais erros que existem na solda com eletrodo revestido, que é os as porosidades, as mordeduras, as trincas e a falta de penetração. Os respingos, ele se dá por diversas causas, mas a principal causa é a amperagem muito alta e o eletrodo muito afastado do metal de base. Então, quando você tem um arco muito longo, muito afastado do metal de base, aquele, como se diz, a fusão, o derretimento do metal de adição, ele acaba que espirrando e isso contamina a peça, né? Fica estranho visualmente, fica estranho visualmente de ver aquilo, fica feio. Para ter uma possível redução naquele, nessas, nesses erros, é necessário meio que você, meio que você aproximar o eletrodo do metal base e ajustar o valor da amperagem correto para aquele tipo de eletrodo. Por exemplo, o eletrodo mais fino, um eletrodo mais grosso, de repente depende muito da amperagem que você utilizar. Isso e você vai aprender na prática qual utilizar. As porosidades, ela se dá pelo arco muito longo também e pela velocidade de soldagem. O que seria uma velocidade de soldagem? Por exemplo, você acender o arco e ir muito rápido na solda, não tendo a consistência, aquela firmeza, não mantendo aquele ritmo, faz com que haja porosidade na solda. A sua possível solução é essa, é manter a calma e realizar a solda com ritmo e aproximar o eletrodo do metal base, meio que tentando manter na mão para que não fique desregulada nem muito diferenciada a solda. As mordeduras, ela se dá pelo ângulo do eletrodo e pela velocidade de solda. Como vocês podem ver, a maioria dos erros ocorre praticamente pelas mesmas causas. Então, com a prática, você realizando isso direto, você vai pegando a técnica e esses erros meio que vão sumindo. Mas podem acontecer, errar é humano, né? Todo mundo erra, mas a possível solução para as mordeduras é a diminuição da velocidade de solda e ajustar o ângulo de solda. Por exemplo, sempre soldar em 45 graus. A solda e o cordão vai ficar meio torto e não vai ter a sua devida fusão no metal base. As trincas se dá pelo calor excessivo na solda e no metal base. Por exemplo, se ela está muito quente, ela tem um resfriamento, ela vai trincar. E se ela tiver um cordão de solda muito pequeno, vai trincar, porque ela não tem tanta resistência naquele pequeno cordão. A sua possível solução é controlar a distribuição de temperatura no metal base e evitar a descontinuidade na hora de soldar. E a falta de penetração se dá pela penetração de escória no cordão e pela falta de calor. É recomendado para que isso não aconteça, esquentar a peça antes de soldar e tentar meio que controlar a distribuição de temperatura no metal base. Começando, por exemplo, do meio para a direita
Aí depois, se fizer esse cordão, realizar da esquerda para o ponto do meio, meio que ligando, tentando distribuir aquele calor para que não sobrecarregue aquele ponto. Pela penetração de escória, que, por exemplo, quando você solda, se a escória acabar entrando no ponto de fusão, ela vai ficar dentro da solda, então isso pode afetar futuramente aquela solda. É, bom, professora, essa foi nossa apresentação. Quisemos mostrar um pouco de como funciona a solda com eletrodo revestido e alguns dos erros que acontecem com ela. Agradeço a atenção de